Bom, imagina a situação de um cara que ele perdeu o lugar onde ele morava por conta de um incêndio, e o amigo dele ofereceu um lugar pra ele ficar, que no caso é a pousada da família. E nessa pousada, ele conheceu uma mulher que digamos que ela é muito interessante, até porque ela é uma mulher muito contagiante e extrovertida. Não, e não é um déjà vu, tá? Eu tô aqui pra falar de novo de Toriyama Michuku e Adori Tekina. E que nomezinho difícil de falar, na moral. Que é a continuação do primeiro vídeo que eu fiz, que eu vou deixar aí no card caso você tenha perdido. Que esse mangá inclusive tá sendo um dos meus favoritos atualmente. Enquanto vocês estiverem gostando, eu vou continuar trazendo. Só que eu vou responder uma dúvida que ela foi bastante comum no vídeo anterior, porque tinha muita gente perguntando se esse mangá ele é um hentai. Mas eu queria dizer que não, que isso aqui não é um hentai, tá? Ele é um mangá seinen, mas tem eti, isso não tem como negar. Então se você não tem problema com esse tipo de obra, é tranquilo. Mas se você tem, esse mangá com certeza não é pra você, infelizmente. Eu só queria avisar isso pra ninguém ter mais dúvidas, tá ligado? Mas bora pra continuação, que esse mangá ele tá muito interessante. E como vocês devem lembrar da última parte, o Yoichi pergunta pra Hana se ela conhece aquela mina da foto. E até então a gente pensava que aquela era a sobrinha dela porque a Hana tinha falado isso. Só que no final do capítulo 2, quando a Hana provoca o Ryuto pra ele olhar pra ela, tipo pra olhar pras matérias-primas dela, acabamos descobrindo que ela tem uma pinta. Que inclusive é no mesmo lugar que essa mina que o Yoichi tava procurando. Que ele começou a pensar que essa mina não é sobrinha da Hana, e sim ela mais jovem. E isso acaba fazendo muito sentido, porque ela tem 34 anos, então talvez ali seja ela adolescente, tá ligado? E por conta disso ele começou a ficar com essa dúvida na cabeça. O complicado é que esse tipo de pensamento e o cara tá na flor da idade, isso começou a mexer com a mente do Yoichi, que ele começou a pensar em dar uma relaxada. Tipo tomar um suco de laranja, tá ligado? Eu não quero entrar em detalhes porque a imagem fala por si só, mas ele não resolveu fazer isso, porque afinal ele tá na casa de outra pessoa, e também nem tinha onde ele jogar esses papéis. Então meio que ele acabou indo dormir desse jeito. Só que indo pro dia seguinte, a Hana pegou ele lavando a cueca, porque tinha acontecido uma coisa excêntrica, digamos assim. Porque como o Yoichi se segurou, ele acabou tendo um sonho bem ousado, digamos assim, e acabou fazendo ele acordar daquele jeito. Pô, cara, de novo, cara! O que deu uma pena do Yoichi, porque imagina o constrangimento que ele tá sentindo. Ainda mais que a Hana acabou descobrindo isso. Isso é bem humilhante, mesmo a Hana demonstrando não se importar. Ela até comenta que entende que ele tava se controlando pra não tocar uma naquela casa. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Só que como a roupa do Yoichi tava lavando, ele tava basicamente sem uma extra. Então ele acabou saindo pra comprar algumas, que enquanto isso, ele não tava tirando da cabeça que a Hana e aquela garota são a mesma pessoa. Mas enfim, o Yoichi fez as compras que quando ele vai pra casa ele acabou pensando, ele comenta que precisa procurar um lugar novo pra ficar. Até porque não dá pra ficar pra sempre naquela pousada, e ele também sente que tá incomodando um pouco. E ele também sente que nem tem motivo pra estar naquela pousada se aquela gal da foto não tá também. O que até chega a ser engraçado, porque o Yoichi, ele se interessou mesmo por ela. Ele tinha ficado por conta da indicação do amigo, mas agora ele tem um outro motivo. Antes dele ir embora, ele quer confirmar se as duas são a mesma pessoa ou não. Aí sim ele sente que ele pode ir embora sem arrependimento. Só que quando o Yoichi chega na pousada, a Hana tava recebendo um casal. E agora vamos ter algumas informações, porque quando o Yoichi tava chegando, a Hana acabou arrastando ele e fala que eles são casados e administram a pousada juntos. E ela comenta que a diferença de idade deles é de 16 anos. Então vamos fazer as contas, porque se são 16 anos de diferença, e a Hana tem 34 anos, se tirarmos 16 de 34, temos 18 anos, que basicamente é a idade do Yoichi. Que essa parte, inclusive, eu achei ela meio bizarra, porque anteriormente, vimos que o Yoichi não podia beber mesmo ele tendo 18 anos, porque no Japão parece que só pode beber com 21, tá ligado? Só que o irônico é que com 18 anos a pessoa já pode ser presa, ou seja, isso não faz sentido nenhum. Inclusive, ela pode até ser presa porque tentou beber. Qual a lógica disso? Na moral mesmo. Só que deixando isso de lado, o Yoichi ficou mó nervoso porque a Hana meteu essa do nada, só que depois ela admite que ela só tava brincando com eles. E o engraçado é que o marido da mina até pensou que a Hana tava mentindo, mas não por eles serem casados, e sim pela diferença de idade, porque não parece ser 16 anos, tá ligado? O que realmente, porque se pararmos pra analisar, a Hana não parece ter 34 anos. A gente dá uns 25 anos pra ela no máximo. Talvez essa seja a vantagem de usar produtos Ivone. A Hana até brinca com o Yoichi mais uma vez pra ele ser mais de boa. Quando ele chegar em casa, não é pra ele se esgueirar e sim avisar que chegou, tá ligado? E aparentemente, ele vai obedecer a patroa. Só que depois disso, a Hana foi beber com os clientes e o Yoichi ficou numa mesa ao lado sozinho. E ele tava bastante impressionado, porque a Hana, ela consegue ser bem extrovertida com pessoas que ela acabou de conhecer. Eles já ficaram tão amigos, digamos assim, que já até estavam usando apelidos no meio da conversa. Tem até momento que a mina fala que tira a aliança pra lavar porque é muito importante pra ela, tipo que ela também tem medo de danificar, que o marido meio que ele não entende isso, porque se danificar é só comprar outra. Que a Hana acaba falando que ele não entende, e a esposa dele até concorda. E é então que a Hana acaba explicando que as mulheres, elas valorizam muito
muito presente dado pelas pessoas que elas amam, e fazem isso feito umas idiotas até elas morrerem. Então ela explica que não é questão de comprar outro, e sim porque tem valor emocional, que o Yoichi ficou bem atento nisso que a Hana estava falando. Isso pode até ser uma dica de algo que ele vai presentear ela no futuro. E foi então que a Hana entrou num assunto bem diferenciado, porque ela acabou falando que esse casal apareceu ali porque souberam da pousada, que a mulher até fala que sim, né, porque as notas são bem altas, mas a Hana acaba falando que não é disso que ela se refere. Então ela comentou algo no ouvido da mina que ela ficou toda vermelha, e isso que a Hana falou no ouvido dela vamos descobrir daqui a pouco, porque nesse instante o Yoichi estava saindo do banho e ele estava pensando como ele estava impressionado porque a gerente ela consegue fazer amizade bem fácil. Ele até ficou pensando um pouco naquilo que a Hana falou, das mulheres gostar de guardar presente da pessoa amada, e também talvez sobre a Hana ser aquela gal da foto. E ele se surpreendeu tanto nisso que ele ficou pensando o dia todo. Mas é quando o Yoichi acaba escutando aquele casal fazendo barulho bem suspeito, que eu não preciso nem dizer que tipo de barulho é esse, né? Então o espertão foi tentar ouvir porque as paredes são finas, só que foi quando a Hana chegou bem na hora e ela tava trazendo umas toalhas pra eles. Mas como ela viu que o negócio estava animado, ela não quis incomodar. Então foi nesse instante que descobrimos o que ela falou no ouvido da mina mais cedo, que casais que vão naquela pousada ficam no clima pra coisar, que todo mundo fica energizado pra dar uma asinha, tá ligado? Ela até comenta que a pousada Yadori, ela é conhecida como a casa dos filhos, e eu não vou explicar o motivo, né? O nome fala por si só. E é então que o Yoichi entendeu também o que a Hana quis dizer mais cedo, quando ela contou que estava acostumada com esse tipo de situação. Ela já deve ter presenciado muita bizarrice nessa pousada, e essa parte ela é engraçada, porque o Yoichi acabou pensando que chegou o momento. Era basicamente o momento da verdade, porque ele ia saber se a Hana é aquela mina da foto ou não. Que ela mais uma vez zoando com a cara dele, ela fala que estava curiosa com o que ele ia perguntar, porque ele tava com uma cara que ele parecia que ia ficar olhando para as matérias-primas dela igual ontem. É o quê? Que depois disso o Yoichi ficou tão nervoso que ele começou a gaguejar, que a Hana se diverte com isso porque ela tava tirando uma com a cara dele. Mas é então que o Yoichi fala que ele queria, que basicamente ia olhar a língua da Hana. É o quê? Que ela ficou em choque com um pedido desses, tá ligado? Mas calma, que eu vou explicar por que ele falou isso. Essa mina da foto que o Yoichi tava procurando, ela tem um piercing na língua. Então se a suspeita dele estiver correta, a Hana, ela também tem. E ele não vai perguntar isso pra ela porque ela pode simplesmente mentir. Então foi quando simplesmente ele queimou a reputação dele fingindo que tem fetiche em língua, só pra saber se elas são ou não a mesma pessoa. Mas o Yoichi ficou bem nervoso porque esse é o segundo garfo que ele dá. Primeiro foi aquele sonho que ele acabou tendo até que lavar a cueca. E agora ele mete essa, ele acabou ficando com a reputação lá embaixo. Mas a Hana mostra a língua pro Yoichi, né? Então ele descobre. Ela tem um piercing na língua, assim como aquela garota. A gente já sabia disso, mas ele não, né? Ele descobriu agora. O que o Yoichi vendo aquilo, ele praticamente ficou apaixonado. O que não faltava era elogios na mente dele, tá ligado? Que a Hana, ela falou alguma coisa que não deu pra entender porque ela tava com a boca aberta, que ela acaba zoando ele quando ela tava indo embora, porque ela acabou falando que se ele for fazer aquilo, não era pra ficar até tarde. Que pela cara do Yoichi, ele ficou bem nervoso, porque agora ele tá com uma reputação de tarado. Eu só me fodo nessa merda. Se a Hana já zoava ele, imagina agora. E nessa hora corta pra Hana no banheiro que ela tava lavando aquele pince, e meio que ela acabou lembrando o que ela falou na mesa pra aquela mulher, que ela acaba comentando consigo mesma que ela se sente uma boba, que isso me passou a impressão de que talvez a Hana, ela já teve alguma decepção amorosa, ou até mesmo esse pince é presente de alguém importante pra ela, vai saber. Até porque ela fala isso meio cabisbaixa e justamente pensando nessa frase. Mas enquanto isso, o Yoichi ficou ainda mais em choque, porque a suspeita da Hana ser aquela gal acabou aumentando ainda mais, o que fez ele querer achar logo uma casa, porque senão, ele pode acabar se apaixonando pela Hana de verdade. Meio complicado porque eu acho que já tá acontecendo, tá ligado? Só que indo pro dia seguinte começa com a Hana falando que foi divertido ontem à noite. É o quê? Que eu pensei que ela tava zoando o Yoichi pelo que ela falou na noite anterior. Inclusive, ele também pensou a mesma coisa. Só que na verdade, ela tava falando daquele casal que ficou brincando a noite toda. Que depois disso, o Yoichi ficou tão nervoso porque ele pensou que ela tava falando dele, que ele não tava nem conseguindo abrir a porta pra vocês terem ideia. E não é pra menos, porque pelo que tudo indica na noite anterior, eu acho que ele fez alguma coisa pensando na Hana. Se é que você entende o que eu quero dizer. Só que a gerente comenta que eles ficaram muito de chamego pela manhã. Eles estão se dando muito bem como recém-casados, tá ligado? Principalmente porque, segundo a Hana, eles fizeram 4 vezes seguidas. É o quê? Esse cara não parece, mas ele é uma máquina. Que a Hana até zoou o Yoichi falando que ele deve ter sido influenciado por aqueles dois. Só que o Yoichi nem prestou atenção no que ela tava falando, porque tudo que tava na cabeça dele é que ele não conseguia esquecer se ela era ou não aquela garota da foto. E ele decidiu, inclusive, procurar um apartamento novo. Só que o único problema é que ele não consegue tirar a Hana da cabeça. E o pior de tudo é que, apesar das brincadeiras, a Hana não parece ter interesse nele, pelo menos não ainda. Até porque ela fala que se um dia ele arrumar uma namorada, era pra ele levar ela na pousada. Então eu acho que pelo menos até esse ponto, né, a Hana só brinca com ele, não tem nada demais ainda. Só que quando o casal vai embora da pousada, essa parte ela é engraçada. Porque a Hana simplesmente grita do outro lado da rua pra ela coisar bastante com o marido dela. É o quê?
Ainda bem que parece que não tem vizinhança por perto, porque isso aqui é meio estranho. Só que a Hana também conta que talvez na próxima vez que eles vierem, ela talvez seja a mãe, que acabou vindo na cabeça do Yoichi que tipo será de mãe que a Hana tem. Ele até imagina as duas sendo da mesma forma, tipo ela sendo tão zoeira quanto a Hana. Mas foi quando nesse instante a Hana acabou ouvindo alguém chamando a atenção dela, que essa não era a forma de tratar um cliente, que é quando basicamente aparece a mãe da Hana, que meu amigo, a velha tá inteiraça. O engraçado é que ela tem uma pinta no queixo, já a Hana, ela tem essa mesma pinta só que nos seios. São em locais diferentes, mas não dá pra negar que são mãe e filha, tá ligado? Que até passou pela cabeça do Yoichi, já que ele não conhece ainda, que essa mulher tem mais cara de gerente do que a própria gerente. Só que quando ela pediu desculpas e chamou ela de mãe, foi aí que o Yoichi descobriu. Ele até ficou em choque, porque se a Hana tem 34 anos, essa aí deve ter pelo menos uns 50. E como eu tinha falado, a mulher tá simplesmente linda nessa idade. Só que o complicado dessa parte é que a Hana levou um sermão da mãe dela, por estar agindo dessa forma com os clientes, saca? E ela é aquele tipo de personagem que dá um sermão dando um sorriso gentil, o que deixa ainda mais assustador, eu diria. Ela ficou falando um monte de coisa, até porque um dia a Hana vai suceder ela na pousada, então ela tinha que ter responsabilidade, tá ligado? Que a Hana até pediu desculpas de joelho. O Yoichi real ficou com medo dela, sobrou até pra ele, porque ela olha pra ele e acaba falando mais ou menos assim: se você tá assistindo até aqui e tá gostando do vídeo, tá esperando o que pra se inscrever? E deixa o like também, vê se não esquece, tá? Na verdade, ela olha pra ele já que ele tá na pousada sem pagar e acaba falando tipo: pelo que eu me lembre, você é aquele pobre que mora aqui sem pagar, né? Meu Deus do céu, Berg. Puta que pariu, agora lascou de vez porque vai sobrar até pra mim. Ele já tava pensando que ia levar um sermão também, só que na real ela acaba sendo bem simpática porque ele é amigo do neto dela. Neto de consideração, tá rapaziada, antes que alguém pergunte. E ela sabe pelas coisas que ele passou e também a situação atual do Yoichi. Ela até percebeu que ele não tava dormindo bem e achou que era por causa da pousada, né, que os travesseiros tava desconfortável. Só que a Hana toma a frente e fala pra ela não se preocupar, até porque ela que tava responsável hoje. Só que a mãe dela acaba falando que não tem como, porque no sábado as reservas estão lotadas e a Hana não vai dar conta sozinha. O lance é que ela continuou dando sermões na Hana, que o Yoichi ficou impressionado, porque ele nunca viu a Hana ser submissa dessa forma. Só que foi então que ele se ofereceu pra ajudar a arrumar o lugar, até porque ele já ajudou a limpar o banheiro uma vez, então não seria um problema. E aqui basicamente começa uma turnê de limpeza antes dos clientes chegarem. Eles chegam umas 15 horas, então tinha pouco tempo. Então o Yoichi e a proprietária foram fazer a limpeza dos quartos, enquanto a Hana cuidava da parte da comida. Porque essa parte eu acho meio estranho eles não terem funcionários, porque é uma pousada que recebe um número considerável de pessoas diariamente, e a Hana faz tudo sozinha, então ela é impressionante, tá ligado? Só que o Yoichi acaba pensando que ele tem que procurar um apartamento logo, só que antes disso, ele vai fazer o possível para retribuir o favor que a família do Itsuki deu a ele. Só que ela tava pensando que a proprietária, ela é totalmente diferente da Hana. Enquanto ela é meio relaxada e brincalhona, já a mãe dela tem um ar refinado, anda de kimono, é como uma gerente tem que ser. Também é linda, gentil e é elegante. E a única coisa que as duas se parecem muito é nesse par de matérias-primas, tá ligado? Ele gosta. Só que como o Yoichi tava pensando nisso, ele tava demorando. Então ele levou um sermão da proprietária pra cuidar logo. E depois disso chega numa parte bem louca, porque entra na questão de coisas bizarras que devem acontecer numa pousada. Porque encontraram um negócio esquisito ali no quarto, o que é nada mais nada menos que um vibrador. É o quê? E parece que era daquele casal que tava aí antes, tá ligado? Que essa parte ela foi bem engraçada porque a proprietária, ela fingiu que não sabia o que era, mas ela sabia sim. E dava pra ver o nojo na cara dela só de olhar. Então ela diz que vai deixar nos achados e perdidos por 2 semanas. Se o dono não aparecer nesse meio tempo, ela vai jogar fora. O que eu acho bem difícil alguém voltar pra pegar aquilo. Tem que ser muita cara de pau pra fazer isso, tá ligado? E depois disso ela ficou resmungando em off que esse tipo de coisa é muito nojento. O lance é que depois dessa limpeza geral eles terminaram, que o Yoichi ficou bem cansado, mas conseguiram terminar a tempo. Que a proprietária agradece pela força, mas ele fala que não precisa, já que é o mínimo que ele pode fazer pela hospitalidade. O que nessa hora até confirma que a Hana, ela faz o serviço sozinha, como eu falei antes. A proprietária fala que ela nem costuma ajudar, pra vocês terem ideia. E ela até conta que há pouco tempo era o Itsuki que ajudava. Então como ele foi embora, acabou ficando tudo só pra Hana. Que foi aí basicamente que o Yoichi percebeu. O Itsuki também mandou ele pra ali pra ajudar a família dele, tá ligado? Ele ficou até meio bravo quando descobriu isso. Só que aí que descobrimos também que a Hana, ela não é tão boa na cozinha. Quem cuida dessa parte é o chefe, que é o marido da proprietária. Só que mesmo ela não sabendo cozinhar, ela sabe fazer uma boa sopa. Só que no dia que o Yoichi foi pra pousada, a Hana ficou super dedicada. Ela ficou tentando preparar alguma coisa gostosa, que é algo que ela não costuma fazer. Que como o Yoichi descobriu isso, ele acabou ficando bem surpreso. Porque a Hana se esforçou muito pra receber um convidado pela primeira vez, sendo que eles não se conheciam direito, tá ligado? Talvez isso seja respondido mais pra frente. Só que pelo cansaço, o Yoichi acabou dormindo ali mesmo, que passou bastante tempo porque já era de
de noite que quando ele acorda, ele tava na coxa das duas que tava sendo de travesseiro pra ele. Então por conta disso, ele fingiu que tava dormindo ainda. E a Hana conversando com a mãe dela, ela acabou falando que o Yoichi é um garoto educado e não reclamou nenhuma vez do trabalho. Ele até se expressa melhor que a Hana, tipo, ele fala melhor. Ela acabou sendo farpada porque só fala gírias. E ela também comenta que o Itsuki, ele fez o bom amigo. Que essa parte ela foi bem engraçada porque a Hana, ela acabou zoando bastante o Yoichi. Ela acaba falando que essa é a primeira impressão dela, porque na verdade ele é um moleque muito pervertido. Ela conta que ele gosta de garotas e não faria isso de ajudar na pousada se ela fosse um homem, o que na verdade a Hana inventou isso. E ela também conta que 90% do tempo ele fica olhando para as matérias-primas dela, o que isso aí eu tenho que dizer que é meio verdade. Só que ele parou depois do que a Hana falou pra ele naquele dia. E ela também contou o lance da língua que ele pediu pra ver. Isso porque ele admitiu, né, que tem fetiche de língua mesmo que ele tenha mentido. Que nojo. O que depois disso, ele perdeu a credibilidade que ele tinha com a proprietária. E ela até conta que espera que ele tome vergonha na cara, porque se continuar assim, no futuro ele pode acabar em apuros. E o pior é que ela acredita mesmo no que a Hana falou. Só que ela comenta que como a Hana é ocupada com assuntos da pousada, ela iria cuidar dos deveres do Yoichi. Tipo pegar no pé dele com assuntos da faculdade, alguma coisa assim. Que é pra ele não sair da linha, saca? Então é quando a Hana zoa até a própria mãe falando que ela tá tratando ele como se ele fosse neto dela. Já que o Itsuki não tá mais na pousada e ela quer substituir ele pelo Yoichi. Só que a proprietária fica tipo, não, nada a ver isso que você tá falando. Só que a Hana acaba pegando o Yoichi e falando que não vai entregar ele pra ela. E tudo isso tá acontecendo enquanto o Yoichi finge que tá dormindo. E ele acabou ficando em um lugar que ele não tava esperando. Que a mãe dela tenta convencer a Hana que isso não é necessário, mas nesse instante tudo que o Yoichi tava pensando é que se esse tipo de coisa continuar acontecendo com ele não vai conseguir evitar se apaixonar pela Hana. O Yoichi, ele já tem insônia, se ele continuar dormindo mal assim, talvez ele até acabe adoecendo, tá ligado? Pra mim, ele já se apaixonou, porque no fim das contas, ele não consegue tirar a gerente da cabeça. Só que eu vou ficando por aqui, e se vocês quiserem continuação desse mangá, comenta aí, proprietária, que é pra mim saber se vocês apoiam continuação, beleza? E eu só vou trazer se esse vídeo for bem, então comenta mesmo. E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e até mais. Skynic Sponsored Beats.